Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que bom estarmos reunidos neste recinto sagrado, na casa do Senhor, para aprender mais e mais da palavra de Deus. E quero nesta noite explanar para os irmãos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. Iremos ler do verso 30 ao 32. Convido você que me acompanha em sua casa, se tiver uma Bíblia, abra e acompanhe conosco esta leitura. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 4, 30 e 32. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós estamos falando do Espírito Santo. Pouco se prega ou se fala, mas o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo fala à igreja, ele ordena, diz para a igreja, para não entristecer ao Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, analisando este texto, o que é que entristece o Espírito Santo? O que é que nós fazemos que entristecemos ao Espírito Santo? Sabemos que o Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele chora quando nós erramos, quando nós pecamos. Ele é sensível. Então, quando nós às vezes saímos do rumo da sua direção, ele chora com as nossas más ações. Mas o que é que nós fazemos? O que era que a igreja estava fazendo no tempo do apóstolo Paulo, que estava entristecendo o Espírito Santo? O que é que nós possamos fazer, ou podemos fazer, que traz tristeza ao Espírito Santo? Quero analisar com os irmãos, dentro do texto, primeiro, a volta ao velho homem. Um dos primeiros pontos que entristece ao Espírito Santo é nós nos voltarmos para a velha natureza pecaminosa. Nós sabemos, irmãos, que nós outrora éramos escravos, guiados pela lei, e a lei, pelas nossas más ações, nos condenava. Então nós éramos escravos da lei, e pela lei nós íamos ser condenados. Mas quando Cristo veio, pagou um alto preço, ele nos libertou da lei
para que nós venhamos viver pela graça. Mas esta graça que está em nós, que a salvação não vem de nós, ela é um dom de Deus. Quando nós somos libertos, nós não devemos voltar mais àquela velha natureza. O batismo nas águas significa sepultamento. Não que a velha natureza venha sair de nós, não. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a viver em santidade, a controlar os desejos. Enquanto estiver neste corpo, a tendência é o pecar, porque a carne está corrompida. Mas o Espírito Santo, ele nos assiste. Olha o que diz. Um dos primeiros pontos que entristece ao Espírito Santo é a volta do homem à velha natureza que se corrompeu. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompem, segundo a concupiscência do engano. O velho homem, antes de conhecer a Cristo, se corrompia todo dia. A velha natureza pecaminosa. Então o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo e não voltar à velha natureza, à prática do pecado. Mas, meus amados irmãos, nós vemos em Números capítulo 11, no verso 4 ao verso 10, o povo de Israel vivia na escravidão no Egito. Deus libertou este povo através do seu servo Moisés. O povo saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu do povo. O povo viu os milagres de Deus, mas mesmo assim o povo endureceu o coração. O povo tinha saudade das coisas do Egito. O povo tinha o desejo de voltar para o Egito, para o pecado. E assim, meus amados irmãos, olha o que diz. Verso 4 de Números capítulo 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça, de gula. Até os próprios israelitas tornaram a reclamar e a murmurar, dizendo: quem nos dará a comer carne? Veja que o povo estava caminhando no deserto, mas Deus estava no meio do seu povo, providenciando aquilo que eles precisavam, o básico. Mas o povo aqui começou pela cobiça, pela ganância. Eles não estavam satisfeitos por aquilo que Deus estava fazendo por eles, pela presença de Deus em suas vidas, e eles queriam voltar à velha prática da escravidão. Olha o que diz no verso 5: nós nos lembramos do peixe que comiam com nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e do alho. Olha o desejo deles. Eles esqueceram da escravidão, eles esqueceram da surra, da chicotada, da opressão. Hoje, meus amados irmãos, é do mesmo jeito. As pessoas, quando são resgatadas por Cristo, estão na presença de Deus, mas têm o desejo, o seu pensamento, estão no mundo, sentindo os desejos que outrora praticava. Isso, meus amados irmãos, é um dos pontos que entristece ao Espírito Santo, voltar à velha natureza. Verso 7: e o maná era como semente de coentro, tinha aparência de resina, e o povo espalhava-se pelo arraial para recolher, e o triturava no moinho, no manual,
e ali socava no pilão, depois cozinham e faziam os seus bolos. Tinha um gosto de bolo amassado com azeite e oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo a chorar, cada família, à entrada de sua tenda, e a ira de Deus se inflamou com grande ardor. Quando o povo começou a murmurar, quando o povo começou a sentir o desejo de voltar para o Egito, ter saudade daquilo que fazia no passado, o povo não estava satisfeito, e o Senhor se aborrece. Mas teve Moisés que intercedeu pelo povo. Assim, meus amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o texto diz: o qual fostes selado para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Olha a responsabilidade, é o cuidado que nós devemos ter. Os israelitas tinham sido libertados da escravidão do Egito, mas já estavam com saudade do Egito. E isso, meus amados irmãos, vamos ver também em 2 Pedro, para que nós possamos compreender. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22. Sendo assim, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, da palavra de Deus e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciado e vencido por ela. Seu íntimo estado se tornou ainda pior do que o primeiro. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Porque estas pessoas, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais uma vez influenciados pelo mundo, ou pelos desejos do mundo. Se tornou ainda pior o primeiro estado. Verso 21. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, daram-lhe as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Verso 22. Desta maneira, confirma-se nele o quanto é o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou a comer o seu vômito, e mais, a porca, depois de lavada, voltou novamente para se lamear no lamaçal. E isso, meus amados irmãos, é quando a pessoa, depois de mergulhar no conhecimento do Espírito Santo de Deus, conhece a palavra de Deus e quer voltar à velha natureza do homem carnal. E o Espírito Santo vê, assiste, e ele se entristece com as atitudes dos homens. Estou falando aqui, o apóstolo está falando aqui, não é para o ímpio, está falando para a igreja, está falando para a crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto, qual o segundo ponto, meus amados irmãos, que fazemos que entristece ao Espírito Santo? Está no texto. A mentira. A mentira é uma das principais coisas que entristece ao Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com as atitudes. Verso 10. E vós revestir de um novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossense, que a igreja, que os irmãos abandonassem a mentira e se revestisse de autoridade, conforme a imagem daquele que o criou. E quem criou o homem, quem nos criou, foi o próprio Deus. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo 6, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então, devemos, irmãos, falar a verdade em qualquer circunstância. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que seja o teu falar sim, sim, não, não. Se for sim, fale sim. Se for não, não. Porque o que procede isso, depois disso, isso é procedência maligna. E meus amados irmãos, Efésios 4, verso 25, o apóstolo também deixa, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Entre nós, entre a igreja, entre a irmandade, não poderá haver a mentira, porque isso dá legalidade para que o diabo, que o Senhor repreenda, venha agir na igreja. Porque, meus amados irmãos, a única coisa que o diabo tem paternidade é a mentira. O próprio Jesus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Jesus Cristo diz assim: vocês fazem isso porque vocês seguem ao vosso pai, que é mentiroso e homicida. Jesus está falando isso para os fariseus, que não aceitaram a Jesus e nem a sua mensagem. Então, meus amados irmãos, o que entristece ao Espírito Santo? Primeiro, o homem, nós voltarmos para a velha natureza humana. Segundo, a mentira é um dos pontos que entristece ao Espírito Santo. Em terceiro lugar, o que é que mais entristece ao Espírito Santo? Dá lugar à ira. A ira. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequei. Isso está também na palavra de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com a ira. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha sobre o sol, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que ele está dizendo? Se você se aborreceu, claro, tem hora que nós não aceitamos uma atitude errada de um irmão, ou na sua casa mesmo, da esposa ou do esposo, de um filho, e você vai se irar naquele momento pela situação. Não há ira de estrangular, não é isso. Você não aceita a atitude porque você vê que não está dentro da palavra de Deus, não condiz com a palavra de Deus, e você não aceita. Mas ele diz assim: mas se você se irar, tenha cuidado, se reconcilie antes que o sol se ponha. Por quê? Porque durante a noite, você não sabe o que ocorre durante a noite, enquanto nós estamos dormindo. E se você partir, e se aquele que foi aborrecido partir, até mesmo você, e você teve a oportunidade de pedir perdão ao seu irmão, e você não fez. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E quando nós fazemos isso, o que é que acontece? Nós damos lugar ao diabo, que o Senhor repreenda, para ele operar. Ele começa a fuxicar no ouvido e dizer assim: olha, faz isso, mostra quem tu era, lembra quando tu era assim, lembra que antes de tu aceitar Cristo, antes de tu entrar na igreja, como era que tu agia. O diabo ele começa
a fuxicar no ouvido. E é nisso que você tem que ter cuidado. Verso 25. E nem des lugar, verso 27, perdão. E nem des lugar ao diabo. O que é que o diabo ele vai fazer? Quando nós viramos no ponto de querer fazer justiça, querer se colocar como Deus, eu vou executar isso. Muitas pessoas estão agindo e não sabem que estão sendo manipuladas por Satanás. Tiago diz: de onde é que vêm as guerras, se não são das palavras, dos fuxicos, da língua, daquilo que você fala? E isso, quando fazemos isso, damos lugar ao diabo, e o Espírito Santo do Senhor se entristece com isso. Então, meus amados irmãos, o que mais? Lembra em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 7. Quando Caim e Abel foram oferecer um sacrifício ao Senhor. Caim, ele ofereceu ao Senhor cereais, colocou ali um banquete para o Senhor. Abel, ele ofereceu um cordeiro de sua criação, porque ele era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que a oferta de Caim, o Senhor não se agradou, mas o Senhor se agradou da oferta de Abel. E isso bateu em Caim um ódio, uma ira contra o seu irmão, como se o irmão dele fosse o culpado pelo Senhor não receber a sua oferta, a sua adoração. Você vê, irmãos amados, quando nós damos lugar à ira, o Espírito Santo do Senhor fica triste. E o Senhor diz para Caim, no verso 6 de Gênesis 4, diz assim: olha, se tu tivesse ofertado do jeito certo, eu não teria recebido. E por que está irado o teu semblante? Porque o teu rosto está desconfigurado, está mudado, o teu rosto denuncia ódio. E o Senhor diz assim para ele: olha, luta contra esse sentimento está batendo, martelando o teu coração. O que é que o Senhor está dizendo para ele? Ele já estava, a ira chegou ao seu coração, porque ele estava querendo executar o seu irmão. Olha o que é que a ira faz, olha o que o ódio faz, irmãos. E Caim, ele não obedeceu à voz do Senhor, ele não lutou contra esse sentimento, e ele foi e praticou um homicídio, o primeiro homicídio na história da humanidade. E isso traz o quê? O ponto que entristece o Espírito Santo: não dá lugar à ira. Devemos ter muito cuidado. Em quarto ponto, ter o hábito de falar palavras torpes. Olha o que diz no verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação daquela pessoa que está te ouvindo, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que te ouvem. No quarto ponto, o que entristece ao Espírito Santo, quando nós falamos palavras que não convêm de um cristão. E o que é que são estas palavras, pastor? Vou dar algum exemplo: palavrões, palavras obscenas, falar mal do irmão. Tudo isso não provém de Deus. Tudo isso é palavra lançada ao vento. Então, quando nós, sendo cristão, se da nossa boca sair este tipo de palavras, de palavrões, de piadas indecentes, imagine a pessoa que está te ouvindo. Você não vai edificar aquela pessoa vai entender, e é porque é crente.
Como esta pessoa vai dar crédito se você for testemunhar e falar do amor de Deus? Então, meus amados irmãos, quando nós não temos o cuidado do que está saindo de nossa boca, isso também entristece ao Espírito Santo. Olha o que diz no verso Efésios capítulo 5, 3 e 4. Olha o que diz: mas a imundícia de toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. O apóstolo Paulo está aqui dizendo para os irmãos, para a igreja de Éfeso: mas fugir da imundícia de toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem a conversação, palavras sem edificação, palavra que não vai trazer nada de edificação para a sua vida ou para aquela pessoa que está te escutando. O que mais? Torpes nem palavras vãs, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, devemos falar com ações de graças. Verso 5: sabei, pois, isso, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Jesus Cristo e no reino de Deus, o nosso Senhor. Então, o quarto ponto que entristece ao Espírito Santo é falar palavras torpes. Isso atrapalha, isso entristece ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em quinto ponto, o que é que entristece ao Espírito Santo? A zombaria. Às vezes isso é algo comum. Isso é algo comum. Mas quero dizer também para os irmãos que isso também é um dos pontos que entristece ao Espírito Santo do Senhor. Olha o que diz Salmo 1, verso 1. Vamos lá, vamos ler Salmo 1, verso 1. Olha o que diz o salmista: abençoado com felicidade é o homem ou a mulher que não segue o conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, meus amados irmãos, não sente-se na roda de zombadores. Qual o conselho que o ímpio, que o homem do mundo, qual o conselho que o homem do mundo tem para dar para nós? Nenhum. E se ele der, é para o mal. Então não se confesse, não comunique-se, ou não conte aquilo que você está sentindo para uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, porque ele vai dar conselhos ao contrário. Ou então vai dizer para você: cadê o teu Deus? O Deus que você serve? Será que ele não está vendo isso em que você está passando? E se nós não estivermos cuidando, talvez também zombaremos junto, por às vezes não acreditar nas promessas de Deus. Efésios capítulo 5, verso 4 e 5 de novo, olha o que diz: nem a conversação torpe, nem palavras vãs, que coisas essas são inconvenientes, antes pelo contrário, fique na presença de Deus com ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, mostrei aí 5 pontos daquilo que entristece ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção e diz: não entristeçais o Espírito
Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E ele diz: longe de vós toda a amargura. Tem pessoas que sofrem, crentes, porque têm uma vida amarga, e não permite que o Espírito Santo de Deus venha transformar a sua vida, e que ele passe por uma renovação, por uma transformação. E diz mais: a cólera, a ira, gritaria, blasfêmias, foi os pontos que eu falei aqui para os irmãos. E bem assim toda a malícia. O que é uma pessoa maliciosa? É aquela pessoa que tem aquela malícia para enganar. E isso não provém de Deus. Mas ele diz no verso 32: antes seja uns, plural, uns com os outros, unidos, benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Quantas pessoas faz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Aí entra: perdoa os meus pecados, como eu perdoo do meu irmão. Às vezes essa pessoa faz esta oração com o coração cheio de ódio. Como é que ele quer que o Senhor perdoe se ele não consegue liberar perdão? Isso não é hipocrisia, irmãos? Então a oração do Pai Nosso é um modelo que Cristo nos ensinou. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos invocando o Pai. Pai Nosso, não é meu Pai, não, é nosso Pai. Pão Nosso, não é só para mim o pão, mas para nós, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Então muitas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, recita várias vezes a oração do Pai Nosso, e não sabem que quando eu e você, estamos com o coração cheio de ódio, que não conseguimos perdoar, como é que você também vai querer o perdão de Deus? E isso também entristece ao Espírito Santo. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quero aqui, meus amados irmãos, trazer um segundo ponto. Já falei o que entristece ao Espírito Santo. E por que que eu não devo, o porquê que nós, eu e você, não devemos entristecer ao Espírito Santo? Vamos aprender. Por que não devo entristecer o Espírito Santo de Deus? Primeiro, porque Ele, o Espírito Santo de Deus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se o Espírito Santo de Deus nos livrou da lei que nos condenava e nos livrou também da morte, como é que eu vou entristecer o Espírito Santo, que Ele tanto me ama? Vamos ler isso em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 2. Olha o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo. Porque a lei do Espírito da vida, Espírito Santo, porque a lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei, do pecado e da morte. Então eu aprendo que eu não devo entristecer o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque Ele nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Verso 1: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A lei nos condenava, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos livrou da lei do pecado que nos condenava e da morte que era certa, aquilo que nós esperávamos. Mas o Espírito Santo nos livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, como é que ele vai nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas? João 16, Evangelho de João, capítulo 16, para nós compreendermos, verso 8, olha o que diz a palavra de Deus. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele quem? Jesus Cristo, ele disse que ia para o Pai, disse para os seus discípulos, mas ele ia enviar o Espírito Santo Consolador, aquele que está no meio da igreja, aquele que nos assiste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Porque quando o mundo que está caminhando sem Cristo, sem abrir o coração para o Espírito Santo, a justiça de Deus pesa sobre estas pessoas, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus e nem abrem o coração para que o Espírito Santo de Deus entre e liberte ele da escravidão do pecado e da escravidão da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais que nós aprendemos? Por que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que um documento, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você compra um bem, só tem validade quando você vai num cartório, reconhece e tem um selo, tem um carimbo. Então eu quero dizer para os irmãos, não devo entristecer o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque Ele é quem sela os crentes. É o Espírito Santo de Deus quem sela os crentes, quem sela a igreja. Nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Então eu não devo voltar à velha natureza do homem, para que não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos sela, ele convence o homem do erro e do pecado, ele nos livrou da lei da morte e da justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 13, olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nele quem? No Espírito. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Não é a palavra do pastor. Esta palavra não é minha, a palavra da verdade. Estou aqui explanando a palavra de Deus para os irmãos. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus Cristo, o evangelho de salvação de Jesus Cristo, aí foste selado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Então, meus amados irmãos, estamos selados nele, ouvimos o evangelho da vossa salvação,
crendo em Jesus Cristo nosso Senhor, então devemos ter o cuidado de não voltarmos à velha natureza na prática pecaminosa, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, aquele que nos sela para o dia da redenção, para dizermos que nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz também. 1 Coríntios 3, 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois o santuário de Deus, aleluia, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Somos o santuário. Por que nós somos o santuário? Porque o Espírito Santo de Deus é para habitar entre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não entristeça o Espírito Santo. Oh, aleluia. Viva de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, isto é sério. Vamos continuar lendo. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, que somos nós, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é consagrado, é santo. Olha aí, meus amados irmãos, nós devemos ser santos. Às vezes, quando nós falamos desta palavra santa, a pessoa só quer ser santo. Nós devemos sim ser santo, porque dentro de mim e de você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que nos selou, aquele que nos assiste nos momentos mais difíceis, é Ele. Então, se nós entristecemos ao Espírito Santo, como é que Ele vai interceder por nós? Continuando. Por que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque Ele nos adotar, família de Cristo, família celestial. Olha o que Ele diz na palavra de Deus. Romanos 8, verso 14 e 16. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, para mim se tornar filho de Deus, ser adotado como filho de Deus, eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito Santo de Deus que está em nós. Olha o que diz mais. Verso 15: pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza, para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste um espírito que nos adota como filhos, aleluia, por intermédio do qual podemos chamar ou clamar, Abba, Pai, ou Papai. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, olha o que diz no verso 16: porque o próprio Espírito, Ele testemunha ao nosso espírito, o espírito do homem, que somos filhos de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele fala ao nosso espírito, o espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Ele não nos escraviza, Ele não nos coloca medo, terror, pavor, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então não entristeça o Espírito Santo, para que ele não se retire de você,
Se o Espírito Santo de Deus se retira da pessoa, lembra do caso de Esaú, o rei Esaú? Ele não andou na presença de Deus. O Espírito Santo do Senhor se retirou e veio para a vida daquele homem um espírito mau que lhe atormentava dia e noite. E não foi bom o final da vida dele. No final, ele se suicida. Olha aí, irmãos, o cuidado que devemos ter. O que mais? O Espírito Santo de Deus auxilia o povo de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Olha o que diz: Ele nos auxilia. 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É o Espírito Santo de Deus que leva a minha e a tua oração até a presença de Deus, porque nós não sabemos orar. Então, meus amados irmãos, olha o perigo que nós corremos quando entristecemos o Espírito Santo de Deus. Como é que a nossa oração chegará até a presença de Deus, se é o Espírito Santo de Deus que nos assiste no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa tribulação? Ele se expressa com gemidos, ele chora com os nossos sofrimentos. Ele chora porque ele diz: o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você, quando vai participar de alguma audiência com uma autoridade, com um magistrado, com um juiz, com um presidente, com uma autoridade, você tem que saber se expressar, colocar as palavras certas para você ver, para que ele possa lhe ouvir. Ele é uma autoridade que está diante de você. Então você vai tentar colocar as palavras mais corretas possíveis. Então, meus amados irmãos, é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Ele intercede por nós. Por quê? Porque Ele também é Deus. A nossa oração chega até a presença de Deus é porque Ele intercede por nós. Aleluia. Verso 27. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que eu não devo entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque é Ele que nos auxilia nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. Quando nós estamos aflitos, a nossa oração chega até a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai, com todo respeito, para quem crê nisso. Muitos acreditam que é Maria que intercede por nós junto ao Filho e o Filho leva o Pai. Isso não é bíblico. Outros dizem: não, eu vou confiar minha oração ao santo tal, porque ele vai levar a presença de Deus. Isso não é bíblico. Estou mostrando para os irmãos e para você que me escuta, que é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Estou mostrando dentro da Bíblia. Estas palavras não é minha. Estou mostrando para que a igreja compreenda a palavra de Deus. Como hoje é um culto de ensinamento, isso quis mostrar para os irmãos, para que nós devemos ter muito cuidado. E o que mais? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi o que eu mostrei, Romanos 8, 26. E que ele, por último, irmãos, para encerrar, o Espírito Santo,
O que é que ele faz? E o que é que ele vai fazer no dia da vinda de Cristo? Vamos ler Romanos 8, 11. O Espírito Santo, foi Ele quem ressuscitou a Jesus Cristo, o nosso Senhor, dentre os mortos. Nossa, pastor, foi mesmo? Foi. O Espírito Santo de Deus, Ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo entre os mortos, trazendo o corpo, trazendo o Espírito. Vamos ler Romanos 8, 11. O apóstolo Paulo falando à igreja: e se o Espírito daquele, de quem? De Deus, daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito Santo que habita em nós. Então é o Espírito Santo que nos vivifica. É o Espírito Santo de Deus que vai ressuscitar os mortos no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Se nós daqui para lá não estivermos vivos, estivermos no seio da terra, o Espírito Santo virá e vai ressuscitar, assim como ressuscitou Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos nesta noite? Não entristeça o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo se afaste de você, porque você não terá parte na primeira ressurreição e ficará aqui para condenação e juízo eterno. Então, em nome de Jesus, coloque esta palavra no teu coração e viva ela, e tenha cuidado. Vamos meditar a palavra de Deus e vamos andar em santidade, porque assim estamos só fazendo que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra